Deuteronômio, capítulo 31. Então Moisés disse ainda estas palavras a todo Israel: Tenho 120 anos de idade e já não sou capaz de liderá-los. O Senhor me disse: Você não atravessará o Jordão. O Senhor, o seu Deus, o atravessará pessoalmente à frente de vocês. Ele destruirá estas nações diante de vocês, e vocês tomarão posse da terra delas. Josué também atravessará à frente de vocês, conforme o Senhor disse. O Senhor fará com elas como fez com Seom e Og, os reis dos amorreus, os quais destruiu com a terra deles. O Senhor as entregará a vocês, e vocês deverão fazer com elas conforme todos os mandamentos que lhes ordenei. Sejam fortes e corajosos. Não tenham medo nem fiquem apavorados por causa delas, pois o Senhor, o seu Deus, vai com vocês. Nunca os deixará, nem os abandonará. Então Moisés convocou Josué e lhe disse na presença de todo Israel: Seja forte e corajoso, pois você irá com este povo para a terra que o Senhor prometeu dar aos seus antepassados, e você a repartirá entre eles como herança. O próprio Senhor irá à sua frente e estará com você. Ele nunca o deixará, nem o abandonará. Não tenha medo, não desanime. Moisés escreveu esta lei e a deu aos sacerdotes, filhos de Levi, que transportavam a arca da aliança do Senhor, e a todos os líderes de Israel. Então Moisés lhes ordenou: Ao final de cada 7 anos, no ano do cancelamento das dívidas, durante a festa das cabanas, quando todo Israel vier se apresentar ao Senhor, o seu Deus, no local que ele escolher, vocês lerão esta lei diante deles para que a escutem. Reúnam o povo, homens, mulheres, crianças e os estrangeiros que morarem nas suas cidades, para que ouçam e aprendam a temer ao Senhor, o seu Deus, e obedeçam fielmente a todas as palavras desta lei. Os seus filhos, que não conhecem esta lei, terão que ouvi-la e aprender a temer ao Senhor, o seu Deus, enquanto vocês viverem na terra da qual tomarão posse quando atravessarem o Jordão. O Senhor disse a Moisés: O dia da sua morte se aproxima. Chame Josué e apresentem-se na tenda do encontro, onde darei a ele as minhas ordens. Assim, Moisés e Josué vieram e se apresentaram na tenda do encontro. Então o Senhor apareceu na tenda, em uma coluna de nuvem, e a coluna pairou sobre a entrada da tenda. O Senhor disse a Moisés: Você vai descansar com os seus antepassados, e este povo logo irá se prostituir, seguindo esses deuses estrangeiros da terra em que vão entrar. Eles me abandonarão e quebrarão a aliança que fiz com eles. Naquele dia se acenderá a minha ira contra eles, e eu os abandonarei. Esconderei deles o meu rosto, e eles serão destruídos. Muitas desgraças e muitos sofrimentos os atingirão. E naquele dia perguntarão: Será que essas desgraças não estão acontecendo porque o nosso Deus não está mais conosco? Com certeza esconderei o meu rosto naquele dia, por causa de todo o mal que praticaram, voltando-se para outros deuses. Agora, escrevam para vocês esta canção, ensinem-na aos israelitas e os façam cantá-la. Desse modo, será uma testemunha ao meu favor contra eles. Quando eu o estiver introduzindo na terra, onde fluem leite e mel, terra que prometi aos seus antepassados, quando tiverem comido à vontade e tiverem prosperado, eles se voltarão para outros deuses e os adorarão, rejeitando-me e quebrando a minha aliança. E quando muitas desgraças e dificuldades lhes sobrevierem, esta canção testemunhará contra eles, pois não será esquecida pelos seus descendentes.
sei o que estão dispostos a fazer antes mesmo de levá-los para a terra que lhes prometi. Então, naquele dia, Moisés escreveu tal canção e ensinou-a aos israelitas. O Senhor deu esta ordem a Josué, filho de Num: seja forte e corajoso, pois você conduzirá os israelitas à terra que lhes prometi, e eu mesmo estarei com você. Depois que Moisés terminou de escrever em um livro as palavras desta lei do início ao fim, deu esta ordem aos levitas que transportavam a arca da aliança do Senhor: coloquem este livro da lei ao lado da arca da aliança do Senhor, o seu Deus, onde ficará como testemunha contra vocês, pois sei quão rebeldes e obstinados vocês são. Se vocês têm sido rebeldes contra o Senhor enquanto ainda estou vivo, quanto mais depois que eu morrer. Reúnam na minha presença todos os líderes das suas tribos e todos os seus oficiais, para que eu fale estas palavras de modo que ouçam, e ainda invoque os céus e a terra para testemunharem contra eles. Pois eu sei que depois da minha morte, vocês com certeza se corromperão e se afastarão do caminho que lhes ordenei. Nos dias que virão, a desgraça cairá sobre vocês, porque vocês farão o que é mal aos olhos do Senhor e provocarão a ira dele por aquilo que as mãos de vocês tiverem feito. Moisés recitou as palavras desta canção do começo ao fim, na presença de toda a Assembleia de Israel. Vamos lá, vamos comentar. Olá, Margot, boa noite. Vamos comentar então sobre esse capítulo 31. Esse capítulo aqui, ele já está com um olhar totalmente voltado para o futuro, né? Já estamos aqui diante das últimas palavras de Moisés antes da sua morte. E a gente pode aqui dividir em 3 partes, mas sendo que dessas 3 partes, 2 são principais nesse capítulo. A terceira parte apenas é uma introdução ao próximo capítulo. A primeira parte é: Moisés prepara o povo para a sua partida e sucessão de Josué. A segunda parte é Moisés e Josué na tenda do encontro, né, o encontro que tiveram ali com Deus. E por fim a gente vê uma introdução a Moisés se prepara para recitar o cântico, né? Deus dá a ele um cântico e ele se prepara então para recitar. E o próximo capítulo que nós vamos estudar, ele vai ser a transcrição desse cântico de Moisés, inspirado por Deus. Então vamos falar da primeira parte. Moisés prepara o povo para a sua partida e sucessão de Josué. Moisés sabia, Deus já tinha dito a ele que ele não entraria na terra prometida por conta do seu pecado, né? Ele tinha errado na hora de falar à rocha para que desse água no momento de sede e escassez nos israelitas no deserto. Essa é a segunda ocasião em que Deus fala para ele tirar água da rocha, mas nessa segunda vez Deus fala para ele apenas dizer à rocha, e a rocha daria água. E ele peca, porque ele não só bate com ira, como ele evoca para si a glória por ter feito aquilo. Né? Ele fala: vocês estão reclamando? Por acaso vocês querem que eu tire água para vocês? Ele fala de uma maneira que dá a entender que ele que estaria fazendo aquilo. Então, por ele roubar a glória de Deus, no momento, né, que ele estava irado com o povo, Deus diz que ele não entraria na terra prometida. Mas vemos também que Moisés já é muito idoso, né? Então Deus, de alguma maneira, soberanamente também, já tinha percebido que os dias de Moisés estavam findando, e realmente o desafio de atravessar o Jordão, entrar na terra prometida, conquistar essa terra prometida que estava habitada por nações estrangeiras, seria realmente uma etapa muito dispendiosa do ponto de vista até físico mesmo. E Moisés já estava cansado fisicamente e também emocionalmente, podemos dizer assim, psicologicamente, por isso que ele já estava assim, se estressando mais, né, no final da sua vida. Então Deus diz: não, chegou, o seu tempo acabou, eu vou levantar Josué no seu lugar. Josué já era o comandante do exército, mas ele não era um líder como Moisés, que era realmente o oráculo de Deus diante do povo, né? Moisés falava em nome do Senhor, o Senhor aparecia para Moisés, falava como
como se fala com um amigo, e aqui Moisés vai morrer, quem vai liderá-los é apenas Josué. Então tudo que Deus fazia com Moisés, Deus vai fazer através de Josué, claro, guardadas algumas diferenças. Então Moisés ele já começa a introduzir esse assunto, que ele já citou antes, mas ele está agora sim preparando o povo para esse final. E ele vai falar, olha, mas o Senhor está com vocês, vocês vão vencer. Assim como Deus deu vitória a vocês diante dos reis Seom e Og, vocês também obterão vitória e o favor do Senhor diante dos novos desafios. Né? E por que ele cita aqui Seom e Og no versículo 4? Porque eles eram reis dos amorreus e eram reis muito poderosos. Eles eram reis de nações muito poderosas. Toda aquela região ali de Moabe, né? Era uma região de nações poderosíssimas. Então, quando Deus dá vitória a eles sobre essas nações, essas vitórias se tornam emblemáticas e símbolo de que o Senhor seria com eles diante de toda e qualquer nação que eles viessem a enfrentar. Né? Às vezes Deus nos dá vitória sobre questões muito difíceis, e a gente viu o favor de Deus claramente nessas situações, e isso serve para alimentar a nossa fé e nos ajudar em outros desafios que vamos enfrentar. Né? A gente ter essa perspectiva do passado, de tudo que o Senhor fez por nós, é muito útil para que enfrentemos desafios presentes e futuros. E aqui a gente vê Moisés falando para Josué, né, e falando para o povo, sejam fortes, não tenham medo. Né? Moisés está estimulando eles a encararem o desafio do desconhecido com força e com coragem, que é o oposto do que ele está falando aqui. Está falando, sejam fortes, né? Como se eles não fossem fortes. Não tenham medo, porque Deus sabia, e Moisés sabia, que o povo podia estar atemorizado, amedrontado diante dos novos desafios. Isso é repetido várias vezes, gente. Tanto por Moisés como pelo próprio Deus. E especialmente Deus repete muito isso para Josué. Aliás, o capítulo 1 de Josué é Deus falando, seja forte e corajoso, não temas, porque eu sou contigo, eu sou teu Deus. Então, essa repetição, seja forte, seja corajoso, além de uma palavra de ânimo, né, uma mera expressão de incentivo, é algo específico mesmo. Porque diante de novos desafios, diante do desconhecido, a gente fica com medo, né? O desconhecido sempre gera em nós medo, porque a gente não sabe o que está diante de nós. Quem são esses inimigos? Quais são esses desafios? O que está diante da gente? Será que a gente vai dar conta de enfrentar? E esse é o segundo ponto, né? A gente tem dúvidas quanto à nossa capacidade. Por isso que é falado, sejam fortes. Né? É uma ordem de Deus. Enquanto a gente se pergunta, será que eu sou forte? Será que eu consigo resolver? Será que eu aguento? Será que eu vou ter forças para resolver essa questão, aquela questão? Deus não responde dizendo, vocês são fortes. Ele fala, sejam fortes. Né? Até porque a força deles vinha de um Deus. E Deus fala, porque eu estarei junto de vocês. Eu vou com vocês, vocês não vão sozinhos. Se a gente fosse sozinho, seria uma coisa. Aí realmente a gente teria motivos muito grandes para temer. Agora, se Deus está indo conosco, a gente não precisa temer, a gente precisa confiar. E confiança em Deus tem um nome, que é fé. Né? Então a fé ela é muito importante, principalmente quando estamos diante de desafios novos, diante do desconhecido. Ou de desafios conhecidos, porém muito grandes, que a gente humanamente diz, não sei se eu vou dar conta, mas pela fé a gente dá conta, porque o Senhor está conosco. E, fechando essa primeira parte do capítulo, Moisés, ele fala ao povo e também diz aqui no texto que ele escreve ao povo, né, estas palavras. Então, Moisés ele foi usado por Deus tanto em discurso falado, quanto também em discurso escrito, né? Ele registrou, né, para deixar isso para eles lerem, relerem quantas vezes fossem necessárias, e também lerem aos seus filhos, né? Mesmo que os seus filhos em algum momento não pudessem mais ouvir Moisés, porque Moisés morreria, ainda assim as suas palavras ecoariam para essas pessoas. Só um parênteses aqui,
Olá, Raquel, minha cunhada, seja bem-vinda. E assim, a gente vê essa necessidade deles estarem ouvindo sempre a lei de Deus, da lei de Deus ser relembrada, ser escrita, ser documentada, né? Isso mostra que nós, seres humanos, esquecemos daquilo que importa, né? A gente, com muita facilidade, se desespera, com muita facilidade a gente lembra dos problemas, a gente fica quase que um alarme na cabeça, né? Nos lembrando das nossas responsabilidades e desafios e até problemas irreais que criamos na nossa cabeça. Agora, lembrar da nossa força, lembrar da força do nosso Deus, lembrar do que o Senhor fez por nós no passado, isso requer de nós um esforço, né? Talvez por conta dessa natureza caída que temos desde Adão, né? Que nos tende a fraqueza, né? Distante de Deus. A gente precisa se esforçar, buscar a Deus e assim relembrar as suas promessas, relembrar a sua lei, para que a gente não se perca. E diz aqui no texto que nós deveríamos sempre lembrar, né? E isso deveria sempre ser falado diante de todo o povo, né? Diante dos homens, das mulheres, dos estrangeiros, até das crianças, essa lei deveria ser lida. Muito interessante aqui. A palavra de Deus ela é para todo mundo, né? Não é apenas para os estudiosos ou para os supercrentes, ou então para os homens. Não, é para os homens, é para as mulheres, é para as pessoas doutas, para as pessoas mais simples, é para todas as pessoas, até para as crianças. Todos devem ouvir a palavra de Deus. E também pensando aqui que até as crianças têm os seus medos, né? A gente às vezes ignora isso, mas as crianças também têm as suas apreensões e a palavra de Deus traz conforto, traz esperança e a gente precisa também fazer isso para que elas guardem no coração, né? Muitas palavras, principalmente se acompanhadas de exemplo, de atitudes, de carinho, elas ficam gravadas na memória do coração. E como é importante a gente deixar a palavra de Deus fixada no coração dos nossos filhos, dos nossos sobrinhos, né? Das crianças da nossa família, né? Na igreja. É muito importante. A segunda parte desse capítulo é Moisés e Josué na tenda do encontro, né? Deus fala para Moisés que ele queria que os dois fossem para a tenda do encontro, Deus ali se encontraria com eles, e Deus fala para Moisés o seguinte, ele fala sobre o seu futuro, ele fala sobre o futuro do povo, e as notícias não são boas. Deus aqui ele não está desejando isso para o povo, né? Deus não deseja, Deus simplesmente sabe o que vai acontecer. E Deus está falando, olha, apesar das minhas muitas advertências, do que eu sinalizei, do que eu te usei para falar para eles, mostrando as consequências dos seus erros, mostrando sobre as bênçãos e as maldições que seriam colhidas, dependendo da atitude deles, mesmo assim, o povo vai se desviar, o povo vai esquecer de mim. Depois que o povo estiver instalado na terra, tiver vencido os seus opositores, tiver comendo do melhor da terra, tiver bem, né, de vida, aí eles vão virar as costas para mim e vão adorar outros deuses, em atitude de infidelidade, né, de prostituição espiritual. Deus usa aqui essa palavra, porque na verdade a nossa desonestidade com Deus é como se fosse uma prostituição. A gente deixa o Deus verdadeiro com quem estamos aliançados numa espécie de casamento e vamos atrás outros deuses fora dessa aliança que temos com um único e verdadeiro Deus. Então por isso que é infidelidade, né? Prostituição, adultério, isso é repetido várias vezes pelos profetas de Deus na Bíblia. E Deus cita que isso vai acontecer, infelizmente. Porém, Deus fala para Moisés, olha, eu vou te dar uma canção. Isso mesmo, eu vou te dar uma música. Eu vou te inspirar a compor uma música e essa música vai servir para ficar na memória desse povo, para que eles lembrem que eu avisei, que eles lembrem do pacto que eu fiz com eles, para que eles não esqueçam totalmente, né, uma vez que eles vão se prostituir espiritualmente, para que eles não se percam totalmente. Deixa essa música bem fixada, ensine essa música, que todos aprendam essa música, para que eles possam guardar, tanto na sua memória racional,
quanto na sua memória afetiva. Deus, ele é um Deus sinérgico, ele é um Deus que sabe como nós funcionamos, né? E ele sabe que nós precisamos tanto de estímulos racionais quanto de estímulos emocionais, e mesmo conhecendo o nosso passado, né? Conhecendo o nosso futuro, Deus, ele não desiste de nós. E eu acho isso fantástico, né? Porque Deus, ele se mostra misericordioso. Apesar da infidelidade que Deus sabia que o povo se lançaria, Deus ainda assim permite que eles entrem na terra prometida. Ainda assim, ele é fiel às suas promessas. O homem que é infiel colhe consequências disso, mas Deus permanece fiel. Que bom servirmos a esse Deus, né? E Deus não desistiu, tá? Embora esse capítulo termine de uma maneira um pouco assim triste e ameaçadora diante das perspectivas futuras, a gente sabe que Deus não desistiu tanto da nação de Israel, por meio da qual veio o Messias, quanto de todo aquele que se tornaria Israel no coração, como Paulo vai falar, através da fé em Cristo Jesus. E aí sim, através da igreja, nós vemos a profecia se cumprindo, a profecia feita aos israelitas de que eles ganhariam um coração de carne, e eles de fato seriam circuncidados no seu coração, ou seja, haveria uma obra interior que transformaria a sua maneira de pensar, transformaria a sua mente, a sua maneira de agir, e seria muito melhor do que uma mera obediência formal à lei. É possível que os israelitas tenham aprendido a melodia? Com certeza, Érica, com certeza. A canção é para isso mesmo. Eu não sei se até hoje eles têm isso, acho que não, mas a letra a gente tem escrito na Bíblia, como a gente vai ler no capítulo que vem, mas certamente foi ensinada uma canção para eles, tá? Moisés pode até num primeiro momento recitar, mas esse recitar, há dúvidas, né? Mas eu creio que foi cantado mesmo, tá? Foi ensinado a canção. Senão seriam apenas palavras, né? Escreva essas palavras, leia essas palavras. Não, é uma canção. Para isso mesmo, ficar gravado na memória racional e também na memória afetiva deles. Deus tendo falado com Moisés sobre essas coisas, agora na tenda do encontro, Deus fala com Josué, né? E ali, gente, eu não citei, mas a gente leu no texto, Deus apareceu em forma de uma nuvem, né? Uma coluna de nuvem que estava na porta da tenda do encontro, né? Ou seja, Deus se materializando aqui, uma teofania, né? A aparição de Deus de uma maneira materializada, de alguma maneira, mesmo que não humana, mas ali para eles perceberem a presença de Deus, verem a presença de Deus. E Deus, para Josué, ele simplesmente repete as palavras de encorajamento, né? Ser forte e corajoso, eu estou com você. E era o que Josué precisava saber naquele momento. E Deus sabe exatamente o que a gente precisa. Deus falando muito, falando pouco, revelando muito do que ele vai fazer, ou falando pouco. Deus sabe exatamente o que a gente precisa, então guarda as palavras de Deus para você, aquilo que Deus tem ministrado ao seu coração, aquilo que Deus tem usado, circunstâncias, líderes, a própria palavra para te ensinar, guarda isso no coração, porque é aquilo que você precisa para a sua vida hoje. E é a primeira vez que Deus fala com Josué diretamente, tá? Deus estava até então falando com Moisés, e Moisés falando para o povo, falando para Josué, e aqui a gente vê Deus falando diretamente com Josué. Afinal, Josué, como futuro líder, ele precisava ter as suas experiências pessoais com Deus, e ele precisava ser marcado por essa voz de Deus, né? Nós precisamos ser marcados, ter as nossas próprias experiências com Deus, buscar isso. E Deus sabe quando a gente precisa de uma maneira até mais direta, né? Por fim, Deus fala que esses escritos, né, de Moisés, tudo que Deus tinha deixado através de Moisés, deveria ficar fisicamente ao lado da Arca da Aliança. E isso para quê? Para que servisse de testemunho, né, para as futuras gerações, para todo o povo, daquilo que Deus tinha ensinado e orientado eles a fazerem. Era um pacto que estava sendo firmado
na presença de Deus, um documento, né, que ficaria ali guardado e armazenado. Por fim, termina o capítulo com Moisés se preparando para recitar o cântico, provavelmente cantando mesmo, né, ou ele, os levitas, já que ele pede para os levitas registrarem a lei, provavelmente ele pode ter pedido aqui para eles também cantarem, né, aqueles que fossem cantores, né, que eles pudessem estar cantando. Então a gente finaliza essa parte aqui de explicação do texto e conclusão. O que a gente pode extrair aqui para as nossas vidas? Várias coisas, né? Uma, a sucessão de liderança. Moisés chama Josué, o apresenta diante do povo, diz que Moisés o sucederia. É muito importante que o líder entenda da parte de Deus a hora de parar e a hora de levantar outras pessoas para o suceder. E até entenda as suas limitações físicas, as suas limitações emocionais, as suas sobrecargas, e invista em pessoas que vão colaborar com ele e também oportunamente vão sucedê-lo. Isso é muito importante. Tem muita gente que se apega ao poder e não consegue abrir mão. Não entende que o seu tempo passou e que agora é hora de levantar uma nova pessoa. E não preparar essa pessoa da noite para o dia, né? Agora eu morri, agora eu estou doente numa cama, agora eu vou ter que botar qualquer pessoa à frente. Não, vai preparando. Um bom líder, ele não só faz o seu trabalho de líder diretamente com seus liderados, mas ele também faz o trabalho dos bastidores, de preparar o cenário, de preparar novas lideranças, de investir em novas pessoas. Isso tudo é o papel de um verdadeiro líder. E ele empodera esse novo líder na presença dos seus liderados, né? Ele investe essa pessoa, ele reconhece essa pessoa. Isso é muito importante para o povo e para o novo líder também, né? A gente vê aqui no texto também um encorajamento do povo e um encorajamento do novo líder, né? As pessoas, elas naturalmente sentem medo, sentem inseguranças diante de novas situações. Então é muito importante que sejamos encorajados, seja por líderes humanos, seja pelo próprio Deus, que sempre está nos trazendo essa postura de coragem, de enfrentamento da vida, de enfrentamento das situações, né? Tá com medo? Vai com medo mesmo. Tá com medo? Busca em Deus o conhecimento dele, para que através dele você caminhe por fé, né? Nem sempre Deus vai nos mostrar todas as soluções antes de nos pedir para andar, né? E enfrentar os nossos gigantes. O milagre, a libertação vem muitas vezes em meio à nossa guerra, à nossa luta, ao arregaçar das nossas mangas e desembainhar das nossas espadas. Então precisamos encarar os desafios e no meio dessa perseverança Deus vai nos dando vitória e vai nos dando ousadia e coragem. Moisés, ele faz a leitura da lei em algum momento, em outro momento a gente vê Deus dando a ele canções que inspirariam o povo, né? Canções inspiradas por Deus, mas que inspirariam o povo. Então, tanto a leitura da palavra de Deus, quanto cantar canções que falam das verdades de Deus, isso nos ajuda, né, a termos os nossos corações realinhados. Por isso que é tão importante estarmos nos cultos públicos das nossas igrejas, né? A gente tem a nossa fé avivada, né? Tanto pela leitura da palavra de Deus, quanto pelas canções que cantamos. E não só nos domingos, se a gente também depender só do domingo, é muito pouco. Então vamos tentar durante a semana ouvir louvores, vamos tentar durante a semana ler a Bíblia, né? Quando eu fizer a live aqui, vocês participarem dentro do possível, porque isso alimenta o nosso coração, alimenta a nossa fé. A gente precisa disso, os israelitas precisavam, nós somos seres humanos iguais a eles, precisamos também. A palavra de Deus alimenta a nossa fé e nos realinha para enfrentarmos os desafios naturais da vida. Vemos aqui também que Deus, mesmo sabendo de tudo, Deus mostrando para Moisés tudo o que aconteceria com a nação de Israel,
Mesmo assim, Deus está com o povo. Deus dá vitória a eles, Deus faz eles conquistarem a terra prometida, e Deus permanece com eles até a vinda do Messias, né? E depois, sim, com todos aqueles que creem, Deus permanece com eles até hoje. Então, a gente faz parte desse novo grupo, né? De todos aqueles que creem. O Israel de Deus, né? O Israel formado por aqueles que creem no Senhor Jesus. Então Deus sabe de nós, Deus sabe daquilo que a gente tem de acerto, de erro, Deus sabe até dos nossos erros futuros, nossos futuros pecados, Deus sabe de tudo, nada o surpreende. Quando Deus te escolheu na eternidade, Ele já sabia de tudo. Ele saberia os momentos que você reclamaria, os pecados que você cometeria, os momentos que a sua fé seria muito pequena, você vacilaria, tentaria resolver as coisas do seu jeito, os momentos que você ou questionaria. Deus sabia de tudo. E mesmo assim Ele te escolheu, Ele te amou e Ele está com você hoje. Porque Deus é fiel. Nós somos infiéis, mas Ele permanece fiel. E por que a gente não vive de qualquer maneira, já que Deus nos amou, apesar de tantos erros e coisas que Ele sabe sobre nós? Por que a gente é desafiado ainda a viver de forma diferente? Porque a gente se sente constrangido por esse amor. Nós recebemos do Senhor uma nova natureza. Essa nova natureza não tem prazer em desonrar a Deus. Vamos errar, vamos pecar, mas não temos prazer nisso, nem vamos banalizar isso. Então, a gente, por amar e temer ao Senhor, e por reconhecer essa fidelidade de Deus para conosco, mesmo nós não sendo fiéis, isso nos motiva a buscá-lo cada vez mais. Porque na perspectiva de Deus já está tudo escrito. Ele já vê o presente, passado e futuro num só ato. Mas na nossa perspectiva, nós estamos vivendo, nós estamos decidindo e somos responsáveis por aquilo que fazemos. Na nossa perspectiva é assim. Então precisamos assumir a responsabilidade e viver uma vida que glorifique a Deus em honra à sua fidelidade e ao seu amor por nós. Tão importante ouvir essas palavras. Verdade, Renata, faz toda a diferença na minha vida, na vida de vocês. Érica, nos fortalecemos diante da nossa intimidade com eles e é tão maravilhoso. Verdade. Nossa intimidade, já sei que você botou eles por causa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pois é, à medida que a gente se fortalece nessa intimidade com Deus, a gente também vai se fortalecendo diante das dificuldades da vida, né? Ler a Bíblia, cantar, isso tudo nos ajuda muito. E também a memória das experiências passadas, né? Por isso que tantas vezes é repetido aqui algumas coisas, para que eles lembrem do que Deus já fez por eles, de onde Deus os tirou, né? Isso fortalece muito a nossa fé. Por fim é isso, né? A lei aqui foi guardada, né? Essa segunda lei, né? Os 10 mandamentos já estavam dentro da Arca da Aliança. O maná, uma amostra do maná, que era aquele pãozinho, né? Que descia do céu, né? Que vinha junto com o orvalho, né? Que tinha sabor de mel. Ele ficava dentro da arca, uma amostra dele, e também a vara de Arão, que floresceu ali, mostrando que ele tinha sido escolhido por Deus para o sacerdócio. Isso estava dentro da arca. E do lado da arca estaria essa segunda lei, né? Esse desenrolar da lei de Deus para eles, né? Isso porque a palavra de Deus precisa estar guardada no nosso coração, precisa estar registrada num lugar muito importante. A arca da aliança ficava no Santo dos Santos. Ali era o coração do tabernáculo, né? Era o coração da comunidade, né? Da mesma maneira, hoje nós somos santuários de Deus, né? O nosso corpo é templo do Espírito Santo, assim como o tabernáculo simbolizava esse lugar sagrado. E se podemos dizer que o Santo dos Santos é um lugar hoje em nós, eu poderia dizer que é o nosso coração, né? A nossa mente, nossos afetos, onde a gente realmente pode perceber a presença de Deus, e a gente precisa guardar a lei de Deus nesse lugar especial que é no nosso coração. E que a gente possa viver isso tudo, viver esses princípios, né? Está falando aqui de situações muito específicas da nação de Israel, mas os princípios que a gente aprende através de textos como esse
a gente pode aplicar nos dias de hoje. A gente pode aplicar o princípio da fé, o princípio da lei de Deus, das canções que edificam, que nos memorizam a sua vontade, que nos realinham o coração, a crença de que Deus sabe de todas as coisas, mas apesar disso Ele permanece fiel, e aquilo que nos constrange de saber disso, né? E o que nos motiva a viver para a glória deles. E é isso aí. Então a gente encerra o capítulo 31. Espero que vocês tenham gostado, possam ter guardado algumas coisas aí no coração de vocês. Espero que o dia de vocês tenha sido mais especial por conta disso. Tá bom? Gente, eu aviso nos stories quando for a próxima live. Amanhã eu vou trabalhar o dia inteiro em esquema de plantão, nesse novo setor que eu tô. Mas se a gente não conseguir fazer live amanhã, domingo a gente faz, tá bom? Eu vou avisando a vocês nos stories. Às vezes eu mando no direct de alguns que estão mais presentes na live. Aparece para mim ali como envio rápido. Aí eu envio para vocês saberem, tá? Então fiquem atentos aí. Deus abençoe muito vocês. Tenham aí um ótimo restante de sexta-feira. E até a próxima. Tchau. De nada, Cláudia. Deus abençoe muito vocês, tá bom? Até a próxima.